Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a falência de duas empresas americanas que aconteceu ao longo do mês de setembro e que chamou a atenção de muita gente por alguns fatores diferentes. A empresa falir acontece, né? São empresas relativamente grandes, assim, não são gigantes da área, mas são empresas bem consolidadas, que já têm décadas de existência e coisa e tal, e de repente decretaram falência de uma hora para outra. Pior que isso, elas estavam com crédito AAA nas agências de classificação de crédito, né? Ou seja, tipo empresas top de linha, um monte de fundos de pensão, esses investidores institucionais que só podem investir em coisas seguras e coisa e tal, tinham posições nessas empresas, a First Brands e a Tricolor. As duas, de uma hora para outra, decretaram falência e deixaram um monte de gente na mão, com indícios de fraude. E pior, parece que o negócio delas era, olha só, empréstimo subprime, só que não de imóveis, de automóveis. Será que vai ter uma crise do subprime de automóvel? Eu acho que não. Eu vou explicar para vocês o porquê. Ainda assim, existe um risco dessa coisa se expandir, tá? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que vi aqui na internet, eu acompanho muito o canal do Patrick Boyle. Patrick Boyle é um investidor lá da Bolsa de Valores e coisa e tal, um cara que entende pra caramba disso. E ele tem esse canal dele que ele faz vídeos sobre vários temas de investimento e economia e coisa e tal. E o que ele chama atenção, o ponto que ele fala nesse vídeo aqui é justamente sobre, caramba, elas eram AAA e de repente faliram? Como é que ninguém viu isso chegando, né? Enfim, ninguém sugeriu a notícia, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então esse é o levantamento aqui, essa é a notícia. Isso aconteceu ao longo do mês de setembro. Parece que a Tricolor faliu no dia 10 de setembro, a First Brands foi nos últimos dias de setembro, mas isso daí é todo muito perto, né? O que chama atenção é que são ambas empresas que lidam com empréstimos para compra de carros lá nos Estados Unidos. Carro lá nos Estados Unidos é muito barato mesmo, mas você tem o problema da pessoa que não tem dinheiro nem para o muito barato do carro lá nos Estados Unidos, e aí a pessoa pega um empréstimo para fazer essa compra do carro, né? E aí o detalhe é o seguinte, os grandes bancos americanos, todos eles têm programas de empréstimo para compra de carro muito baratos. De novo, além do carro ser barato lá, também os juros lá é muito barato se você comparar aqui com o Brasil, né? Mas então como é que essas empresas, como é que elas conseguiam, qual que era o mercado delas na verdade? Era de imigrantes não documentados. Por quê? Porque o imigrante não documentado, o cara que está lá nos Estados Unidos sem o Social Security Number deles lá, né, sem a identidade deles lá, ele não consegue abrir conta em banco. Ou é mais difícil abrir conta em banco, né? Quanto mais pegar um empréstimo, né? Lá nos Estados Unidos, para você começar a ter o score de crédito lá, né, para você poder pegar dinheiro emprestado lá, você precisa de pelo menos 2 anos de atividade bancária ordinária nos Estados Unidos antes de você começar a ter o seu crédito e aí conseguir pegar empréstimos e coisa e tal. Então, o que acontece nos Estados Unidos? Muitos imigrantes vão para lá e precisam comprar carro, porque em muitas cidades dos Estados Unidos, praticamente todas as cidades dos Estados Unidos, ter carro é obrigatório, não tem alternativa. Não é uma questão de se você gosta de carro, se você não gosta de carro. As cidades americanas todas foram feitas para pessoas que têm carro, então você tem que comprar carro lá, não tem alternativa. Tirando uma cidade ou outra, tá? Nova York, por exemplo, é uma cidade que dá para funcionar relativamente bem, andando de trem, no transporte público e coisa e tal. Tem algumas outras poucas grandes cidades que também você consegue se virar sem carro, mas via de regra lá nos Estados Unidos, ainda mais na Flórida, você tem que ter carro mesmo, porque você não consegue, tudo é tudo uma Barra da Tijuca, é tudo Barra da Tijuca lá nos Estados Unidos. Então, você precisa de ter carro para tudo, né? Então, as pessoas, o imigrante chega lá nos Estados Unidos, ele precisa comprar um carro. E ele não consegue comprar financiamento com o banco, porque o banco exige um monte de documentação para dar um empréstimo para ele. Era exatamente nessa área que essas duas empresas se destacavam. Elas faziam esse empréstimo com juros mais altos, né, para o pessoal que é imigrante, que é não documentado e coisa e tal. Segundo eles dizem, era mais uma vez um empréstimo altamente qualificado. Por quê? Porque esse pessoal, ao contrário do que pode parecer, eles eram extremamente rigorosos para pagar. Dificilmente eles deixavam de pagar, porque muitos deles estão querendo ficar nos Estados Unidos. A maior parte deles quer ficar nos Estados Unidos. E sabe que se arrumar confusão de crédito, se não pagar alguma coisa, vai perder a chance de se legalizar nos Estados Unidos, vai ter problema com a justiça americana.
Então, essas empresas estavam se dando muito bem, sempre cresceram muito, são décadas de empresa, né? Aqui, Tricolor Auto, né? Ela era uma venda de carros e que ela própria fazia o financiamento dos carros e como o modelo de negócio dela explica, ela ganha dinheiro com o financiamento. O carro em si é vender carro, como o carro é barato nos Estados Unidos, eles não tiravam nenhum lucro no carro em si. Todo o lucro deles era o financiamento do carro, né? E eles faziam esse financiamento com muito pouca papelada e coisa e tal, para pessoas não documentadas, qualquer um, na verdade, e acabavam tendo um lucro bacana, porque esse pessoal não deixava de pagar, porque queria manter a coisa, né? Só que o que aconteceu? Aconteceu o Trump, né? Aconteceu o Trump começou a fazer deportação em massa do pessoal lá não documentado nos Estados Unidos, então o cara que é deportado, ele meio que não tem nem alternativa, como é que ele vai fazer para pagar o empréstimo? Ele foi deportado, foi embora, né? Mas não é só isso, mesmo aqueles que estão nos Estados Unidos agora, tá todo mundo com medo, ninguém vai comprar carro agora, porque fica todo mundo com medo, né? Os que sobraram por lá, que ainda tem muita gente, tá gente? O pessoal, eles falam essa deportação em massa. Se você pegar assim, os imigrantes que realmente foram deportados pelo Trump, dá 0, alguma coisa por cento. Agora, a questão é que, de fato, ficou mais difícil imigrantes novos chegarem, e os imigrantes que estão lá, meio que, não vou ficar trocando de carro agora, né? É melhor guardar o dinheiro, sabe-se lá o dia de amanhã, o que vai acontecer se eu vou ser deportado, se eu vou conseguir ficar aqui, né? Ou seja, criou-se uma incerteza muito grande entre o pessoal imigrante nos Estados Unidos, que era justamente o local em que essa empresa atuava, né? E a mesma coisa a outra empresa, First Brands. A First Brands, ela também era uma empresa que atuava em várias áreas do setor de carros, ela vendia produtos para carro, tinha um monte de coisa, mas, entre outras coisas, ela também fazia empréstimo para compra de carro para imigrantes, né? E então, essas empresas que emprestavam dinheiro para esse pessoal, de repente não tem mais cliente, não tem mais, o pessoal não está vindo mais para os Estados Unidos, não está indo mais para os Estados Unidos, muito poucos migrantes estão indo para os Estados Unidos agora, e os que estão lá estão com medo, né? Muitos foram deportados, os que estão lá estão com medo ainda, não estão querendo pegar empréstimo, então de uma hora para outra o negócio dessas duas empresas meio que não tem mais dinheiro, não tem mais empréstimo, não está acontecendo mais. Só que aí que vem o problema, isso não é incomum nesses casos de falência. No momento que acontece esse problema, se revela esquemas de fraudes contábeis enormes nas empresas. Então, tanto a Tricolor quanto a First Brands foi indicado que tinha negócios altamente questionáveis lá dentro, por exemplo, no caso da Tricolor, você tinha a situação de que ela dava o mesmo empréstimo como garantia para empréstimos para vários bancos. Então, olha só, ela emprestava o dinheiro para o cara que está comprando o carro, né? Só que aí ela pegava esse pacote de dívida e revendia essa dívida para os bancos que emprestavam dinheiro para ela fazer esse empréstimo, né? Só que qual é o truque que eles fizeram lá? Eles pegavam os mesmos empréstimos que eles fizeram para as pessoas, né? Fulano, Beltrano e Cicrano. Esse mesmo pessoal, ele pegava um empréstimo com um banco, sei lá, com JP Morgan, pegava um empréstimo com Citibank, pegava um empréstimo com não sei o que lá, ou seja, pegava o mesmo empréstimo em vários bancos com isso daí, ou seja, isso é fraude. Vocês não poderiam, né? Cada um desses bancos achava que teria o direito àquela dívida que o migrante está pagando lá pelo carro, lá, ou então retomar o carro do cara, né? E agora, só que eles fizeram isso com mais de um banco, né? E no caso da First Brands também tem outros problemas de fraude também, um monte de coisa. Eles pegaram um monte de dinheiro emprestado no mercado privado, né? Ou seja, o que aconteceu nessa história? O que o pessoal está vendo aqui é o seguinte, quando teve a bolha de 2008, do subprime de imóveis, né? Repara que os termos que o pessoal usa aqui, né? Não, o colapso do subprime autolender e coisa e tal, e aí você tem aquele negócio de agrupar vários empréstimos e fazer um pacote para vender para o banco, exatamente como era no caso dos imóveis, né? Mas calma, não estamos falando de um catástrofe como foi 2008, não. Por quê? Por vários motivos. Primeiro que o mercado de automóveis, os valores são muito menores do que de imóveis, né? Imóveis era uma coisa muito mais significativa, automóvel, bem ou mal, é praticamente um bem de consumo nos Estados Unidos, é uma coisa barata. Então, assim, não são valores tão absurdos quanto eram antes, mas os termos são todos os mesmos. Não, subprime, pacote de hipotecas e não sei o que lá e coisa e tal. De empréstimos no caso, né? Hipoteca é só com imóvel, mas empréstimo do carro, né? Mas é a mesma coisa, né? A lógica é toda a mesma, né?
E aí, a questão é que estão descobrindo um monte de fraudes nisso aqui, muita fraude mesmo nesse negócio, né? E aí, por que tem essa quantidade de fraude nessas coisas, né? Porque lembra, o mercado americano está só crescendo. Então, cada empresa, ela começa a ter uma busca desesperada por resultados. A gente tem que entregar resultado para os nossos clientes, né, para os nossos acionistas, temos que mostrar um rendimento maior. E aí o pessoal começa a fazer um monte de maquinaria lá para fazer a coisa funcionar e coisa e tal. Então, assim, o grosso do problema, o que levou à falência tanto a Tricolor quanto a Tricolor, quanto a First Brands, não foi propriamente o fim dos novos empréstimos. Isso seria ruim para os negócios, não tenha dúvida, seria coisa muito ruim para os negócios, mas não levaria à falência. O problema é que já tinha fraude no meio do caminho. Então, o problema da diminuição da compra pelos imigrantes, né, da diminuição dos negócios dele, levou justamente a aparecer essa fraude. Aí essa fraude que levou ao colapso. Então, assim, esse caso aqui é muito menor que a crise do subprime de 2008. Não é nem de longe o que era naquela época, né? Mas, assim, acende um alerta nessa história, porque já tem um monte de banco mostrando aqui, ó, são 11 bilhões de dólares que a First Brands tem, de bancos que emprestaram para ela, e agora que ela abriu falência, meio que esse dinheiro já era, meu amigo, já acabou, né? E a mesma coisa a Tricolor, né? A Tricolor é menor um pouco, mas ainda assim um monte de bancos vão perder. Então tem 200 milhões aqui, tem 330 milhões aqui, ou seja, é menor a coisa, mas ainda assim esses bancos vão perder esse dinheiro, né? Não tem como recuperar essa grana da empresa que faliu, tá? E mais do que isso, ela faliu capítulo 7, tá? Capítulo 7 é falência direta aqui no Brasil, porque a First Brands pediu capítulo 11. Capítulo 11 é a nossa recuperação judicial, em que você tenta reestruturar a empresa para, né, voltar ao negócio mais adiante, né? O que é o processo de recuperação judicial? Você suspende as dívidas. Quem está devendo dinheiro para alguém, você não precisa pagar aquela dívida por um tempo, para dar tempo de você reestruturar a sua empresa, demitir gente, contratar gente, sei lá, reestruturar a empresa para voltar a pagar mais adiante, né? Capítulo 7, que foi da Tricolor, é meio assim, olha, deu merda, vamos acabar a empresa aqui, fechar tudo, vender o que tem, os ativos que tem e pagar o que der das coisas. Certamente, como tem caso de fraude, vai ter perseguição contra as pessoas, isso é crime, né? O contador que fez essas brincadeiras aí, isso é crime. Ele vai responder por isso criminalmente, né? Não é uma tragédia do tipo 2008 e coisa e tal, porque são empresas menores em relação ao problema todo do subprime dos imóveis lá de 2008, mas isso acende um alerta no seguinte sentido, né? Quantas outras empresas não estarão com esse tipo de fraude interna aí, né, problemas seríssimos de fraude, que só não aparece porque a empresa ainda está conseguindo se manter acima da linha da água, né? E no momento que tiver um negocinho qualquer, isso vai desabar, né? De novo, isso aqui são empresas ligadas em financiamento, isso aqui é tudo ligado ao financiamento direto. E aí eles falam também esse negócio. Quando teve a crise do subprime de 2008, o governo botou um monte de regulamentação sobre os bancos americanos. Então os bancos americanos agora, para emprestar dinheiro, eles são super cuidadosos agora para emprestar dinheiro justamente para evitar a crise do subprime lá de 2008, coisa e tal, realmente uma coisa boa. Só que o que aconteceu? Abriu o mercado para o chamado crédito privado. Outras empresas que não são bancos emprestando dinheiro. E aí essas outras empresas têm ainda menos controle do governo, né? A First Brands, por exemplo, a gente sabe que ela tinha muito isso. Ela pegou muito dinheiro emprestado com outras empresas. E aí fica essa questão complicada, né? Como é mercado financeiro, como é empréstimo, como tem banco envolvido, sempre tem o risco de efeito cascata. Nesse caso aqui eu não acredito, por quê? Porque são empresas relativamente pequenas, são grandes, tá? Tem filiais nos Estados Unidos inteiro, são empresas enormes, milhares de funcionários, né? Assim, é uma catástrofe, igual a catástrofe das lojas americanas aqui no Brasil, que demitiu um monte de gente, que, né, fechou um monte de loja. É sempre ruim quando isso acontece, né? Não é uma coisa bacana, né? Mas eu não acredito que isso vá contaminar o mercado financeiro. O risco que existe e se houverem outras empresas com esse mesmo problema por lá, entendeu? E se tiverem outras coisas com esse tipo de situação, com esse tipo de fragilidade no balanço, né? O ciclo da Bolsa Americana, que está crescendo há tanto tempo, começa a forçar o pessoal a fazer qualquer coisa para dar lucratividade para o investidor, né?
e daí sabe-se lá onde que o pessoal está caçando rentabilidade por lá, e isso pode ser uma bolha. Isso pode estourar uma bolha mais adiante, né? De novo, não por essas duas empresas aqui. Essas duas aqui vai ser um prejuízo, evidentemente, para as pessoas que trabalham lá, para os acionistas dessas empresas. É sempre muito ruim, né? Você ter recuperação judicial ou falência e coisa e tal. Mas não vai ser, não acredito que tenha potencial para causar uma crise bancária lá nos Estados Unidos significativa, para causar uma bolha como foi em 2008. Porém, se tiverem muitas outras empresas nesse caminho, né, e agora que a economia está desacelerando, que o juros está baixando, que as coisas podem estar ficando mais complicadas lá nos Estados Unidos, o Trump está desvalorizando o dólar, né, sabe-se lá que empresas que vão começar a peidar por conta disso daí, e aí revelar as eventuais fraudes que tem lá por trás disso. Ou seja, o tamanho dessa bolha a gente não sabe ainda, é preocupante. Ainda, por enquanto, é só para ficar alerta, não sabemos se vai ter algum efeito ou não. E aí o pessoal pode falar assim, mas isso não afeta o Brasil. Não, pô, o Brasil não tem nada a ver com isso daí, tá vendo? Estados Unidos é que tá falhando. E coisa. Os Estados Unidos entrando numa crise, o Brasil entra junto bonito. É o que eu falo para vocês, esse é o grande problema do governo Lula. O governo Lula jogou a gente numa situação que o Brasil tem muito pouca capacidade de resposta a uma crise mundial. Se vem uma crise mundial agora, ferra o Brasil completamente, né? Eu espero que não. Vamos torcer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.